Fala, conectados! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui da Faís Produções. É isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, para mais um bate-papo com uma figura muito conhecida aqui de Nova Odessa e região, né? Quem sabe do estado e até de todo o Brasil aqui, que é o nosso prefeito Cláudio José Schuder. Antes da gente passar para o bate-papo aqui com o Cláudio José Schuder, o vulgo Leitinho, Tinho. eu quero falar para você que já chegou aí, para você não se esquecer de curtir e de compartilhar também essa live para chegar a mais pessoas, né? Todo dia que a gente tem a oportunidade de estar batendo um papo com o prefeito, né? A agenda sempre muito concorrida, é muito difícil a gente falar com o prefeito e ele veio aqui, se disponibilizou para a gente poder conversar, para poder levar até a população da nossa cidade e a quem quer que seja que quer ouvir, né, o que ele tem para dizer aqui. Com certeza tem muita coisa interessante, vai falar um pouco sobre o governo, vai falar quais são as ações, o que está fazendo, quais são os projetos futuros, né? Quem sabe, de repente, surge alguma polêmica aí, a gente nunca se sabe, a gente está ao vivo, né? Tem que ver aí o que nosso prefeito vai estar aí, né, falando pra gente. Então é isso aí. Mais uma vez eu quero chamar você a curtir, a compartilhar e também a comentar. Você que tem um comentário, tem uma pergunta para o prefeito, se tiver a oportunidade aqui, a gente vai poder fazer a pergunta também que você colocar aí tanto no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Nós estamos ao vivo nestas três plataformas. E antes de mais nada, você quer fazer um podcast também? É só você falar com a gente da Faís Produções. Se você quer montar um podcast na sua empresa, a gente dá toda a assessoria para você montar o podcast aí na sua empresa. Mas se você quiser usar toda a estrutura da Faís Produções, fale com a gente e você vai vir fazer um podcast aqui com toda a assessoria da Faís Produções e da equipe técnica. Eu acho que tem até uma câmera lá no nosso estúdio 2, Leitinho, com a equipe técnica. Não sei se eles vão querer dar uma piscada nessa câmera lá, mas seria muito interessante se eles fizessem isso. É uma câmera analógica. Então a gente está brincando aqui, né? Dos anos 90 aqui. Mas, olha lá, ó, olha que legal. Então uma câmera analógica. Tchau para nossa equipe técnica lá. Tá o Robert, a Ana lá. Só deram uma piscadinha de leve, que eles não gostam muito de aparecer. Mas é isso aí. Então agora aqui, né, antes de mais nada, já fizemos nosso jabá, já descontraímos um pouco. É claro que com o Leitinho a gente sempre está descontraído, que o homem é bom de papo, sempre com um sorriso largo aqui, né? Antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui, Leitinho. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui novamente, né? E é o primeiro programa, né, que eu estou vindo aqui, Raiz Produções, para falar um pouquinho, né, desses 97 dias, daqui a pouquinho já vai dar 100 dias, né, do nosso trabalho, né, da minha equipe, do Mineirinho, meu vice-prefeito e toda a equipe, né? A gente sempre começa o novo mandato fazendo algumas mudanças, né? Vários secretários, alguns eu mudei de pasta, outros acabou saindo, assessores, né? Então a gente tem que fazer essa mudança, né? Para que a gente esteja no caminho certo, né? E trazer, assim, a administração mesmo, voltada mesmo à população de Nova Odessa. Muito bem, Leitinho. Nós vamos falar bastante sobre, né, exclusivo, né? Coloca aí a equipe aí, é exclusivo, hein? Nós tá dando, nem chegamos no 100 dias aqui, mas já estamos falando aqui como que tá sendo aí esses 97 dias aí de governo do Leitinho nesse segundo mandato. Antes da gente passar para o segundo mandato, Leitinho, eu queria que você falasse um pouco, né? É a primeira vez que você está aqui esse ano, que você falasse um pouco aí, né? Teve o seu primeiro mandato, até dia 31 de dezembro, como prefeito, pela primeira vez prefeito. Fala um pouquinho aí, um resumo de como foi a experiência nesse primeiro mandato. É claro, né? Agora a gente tem uma reeleição, parece que continuou, mas é um novo mandato, né? Então conta pra gente aí como que foi a experiência, como que você sentiu. Você sentiu que conseguiu trazer aquilo que você esperava, ficou faltando coisas para esse segundo mandato? Fala um pouquinho pra gente. Olha, Eduardo, queria também cumprimentar toda a equipe técnica aí do lado, né? Também o Felipe, o Maurício está me acompanhando aqui. O primeiro mandato fizemos muito, né, em pouco tempo, né? Você vê que eu e Mineirinho, né, tinha uma preocupação muito grande com a área da saúde, educação, meio ambiente, né? Em todos os setores nós trabalhamos, né? Esporte. E começamos pela UTI, né? A UTI, Nova Odessa era o sonho da população de Nova Odessa, ter uma UTI para cuidar mesmo da população,
né? Cuidar daquelas pessoas mais necessitadas que às vezes não tinha um lugar para cuidar do seu ente querido, né? E às vezes ficar esperando na fila do cross. E essa fila do cross, minha mãe ficou 23 dias esperando e não saiu e Deus levou ela embora. Então, começamos a atrativo de construir a UTI. Construímos a UTI, hoje já está salvando vidas. Você vê, o meu irmão ficou na UTI, graças a Deus está vivo. Eu O inaugurei o meu leito tio, 3. exatamente, você inaugurou. O leito É 3 eu verdade, tava lá, Leitinho. é verdade, Eduardo, você inaugurou o leito 3, né? Você vê, a outra vez que você foi para o hospital, demorou o quê? Um dia? Não, já aconteceu de eu passei pelo hospital 3 vezes já na minha vida aí de formas críticas aí, Leitinho. E eu fiquei a primeira vez que eu passei em estado grave 6 horas aguardando ali com muitas dores, tomando morfina e não tinha vaga. Não tinha E vaga. não, por um erro do sistema, Leitinho. Teve um erro no sistema, no Cross, e acabaram me transferindo na época para o hospital estadual. Mas quando eu cheguei lá, até teve uma discussão entre os médicos lá. Viu, mas o que esse rapaz está fazendo aqui? Não ia vir um senhor de uma outra cidade, acho que de Nossa. Valinhos, mas não tinha vaga para mim. Então eu estava aqui no hospital de Nova Odessa, com a minha pressão alterada, com uma condição ali, né, de risco de morte gravíssimo, e não tinha vaga. Depois, uma segunda vez, eu fiquei internado no hospital estadual, porque eu fui direto no hospital estadual, não recomendo que façam isso. Mas eu usei o sistema Sim, contra o sistema, né? O sim, que eu é a sua fiz? vida. O médico que me recomendou isso, né? Falou assim, ó, se você não se sentir bem, já vem aqui direto no hospital, fala que você já ficou internado aqui e a gente atende você. Eu não me senti bem, fui lá para o hospital estadual e fiquei internado lá por dias, Por dia, olha só, esperando ainda uma bem se vaga, você. esperando uma vaga. E não tinha, porque em Nova Odessa não tinha E, UTI. e E você ficou aí, lá no estadual esperando a vaga? isso, não podia ter feito isso. Os, Sim, ah, os médicos ficaram bravos comigo, que você não pode vir direto. Você tem que ser enviado no hospital da sua cidade. Mas o hospital da minha cidade, né, ia ser mais complexo, não tinha UTI, não tinha nada. Aí, quando você já, né, você, o Mineirinho, a administração, fez a UTI nova, nunca tinha usado alguns leitos lá, inclusive o 3. sim. Aí eu não me senti bem, fui lá e aí viram a necessidade de estar me internando direto na UTI e foi muito rápido o processo, porque já está na mão, já consegue, né, organizar isso. Isso. Então eu fiquei ali só até o momento que eles viam a necessidade, por minutos, por talvez horas ali sendo atendido ali na emergência e já me colocaram no leito ali muito rápido, né? Então, e graças a Deus a gente está podendo ter essa entrevista aqui pelo rápido atendimento agora aqui na cidade de Nova Muito bom, Odessa. você vê que agora a UTI, a pessoa teve um problema ali, cardíaco, seja qualquer problema, que precisa de uma UTI, já é transferido ali direto. Doutor Maurício, né, que é nosso coordenador da UTI, Excelente muito cardiologista. excelente cardiologista, sabe, um médico preparado para salvar a vida. E ali nós fizemos todo também, não só UTI, reformamos também o hospital, o setor de ambulância, 5 novas ambulâncias. Conseguimos também, né, o corpo de bombeiro, que é muito importante Nossa, para o verdade. nosso município, poupa tempo, o Parque das Crianças, que é um sucesso, passar tantas crianças, um lugar de família, sabe, levar seu filho para brincar. O bem-estar animal, eu sou médico veterinário, eu sei da importância do bem-estar animal, né, para cuidar dos nossos pets, e principalmente aqueles de rua, e também aquelas pessoas que às vezes gostam do seu animal, mas não tem condições de pagar um veterinário. Então é para essas pessoas que a gente fez o bem-estar animal. Também levamos água no Pós-Anhanguera, né? Lá no Pós-Anhanguera, mais ou menos, lá tem 3 bairros, chácaras, né? Acapulco, Las Palmas e Chácara Recreio, que não tinha água encanada. Era uma reivindicação Isso, antiga dos de 30 moradores, né? anos. Tinha o Zé Antônio, que fazia Ah, me até lembro protesto ali disso. na frente da prefeitura, todos os dias, para levar água. Todas as sessões da Câmara ele estava lá, depois de sair da Isso, prefeitura. exatamente. E a gente conseguiu levar água. O centro de referência do autista também, aqui em Nova Odessa, nunca as mães tiveram a oportunidade de falar com o prefeito, mostrar a dificuldade delas e precisando fazer um tratamento com o seu filho. Quem é mãe, quem é pai, tem uma criança autista, sabe que é difícil, né? Trabalhar no atendimento
um lugar especializado que dê carinho, amor, que faça a progressão do seu filho, né? Principalmente das crianças autistas. E aqui nós montamos o Centro de Referência do Autista, o CAM, que atende mais ou menos 50 pessoas, né, no mês, né? E está sendo um sucesso, elogio. E eu fico muito contente, né? Por ter ouvido as mães, né? E ter feito o CAM. Temos também alguns outros grupos, né? Que representam os autistas também. A Karine representa o Gruma. E outras estão felizes de nós ter dado o primeiro passo. Precisamos de avançar muito ainda na questão dos autistas, né? Mas é um primeiro passo. Colocamos cuidadores também nas escolas para ajudar também o desenvolvimento dessas crianças e ao mesmo tempo auxiliar também as professoras. Então, fizemos muito em pouco tempo, E né? assim, Leitinho, o que você acha, né? Você falou alguns dos feitos, né? E a gente, como morador da cidade, uma cidade que não é muito grande, né? A gente está sempre acompanhando a política, né? Sim, Sempre de olho no que está acontecendo, né? Através das redes sociais, através dos amigos, através de tudo. Então a gente viu muitas questões que aconteceram aí. Então por isso a gente sabe até, né? Igual eu citei lá né, você falou do Zé Antônio, Zé né? Antônio. E a gente estava lá acompanhando, né? A gente via essa luta aí, mas eu queria te perguntar algo. Faltou alguma coisa? O que você acha que você gostaria de ter feito quando você ganhou pela primeira vez como prefeito, foi eleito, e que você não conseguiu concluir no seu primeiro mandato? Ficou alguma coisa que você, poxa, isso aqui não deu Ó, tempo, não tive recurso, não foi possível? a represa. A represa é uma, né? Que eu queria entregar no primeiro mandato. Né? A gente já desapropriou a área, pagamos em juízo mais de 1 milhão e não consigo concluir ainda, né, a área porque a CETESB, quando a gente deu autorização para tirar as árvores, né, aí apareceu uma das biólogas para tirar foto com 2 sapinhos e a CETESB viu essa foto e aí mandou fazer um trabalho também de ver, né, quais espécies que tem naquela área antes de cortar as árvores. E aí atrasou um pouquinho, mas tenho certeza que agora já conversamos com o diretor da CETESB, o presidente, e estamos caminhando, né, para autorização para fazer a calha, tirar as árvores para a gente fazer a represa. Então, nós sabemos que os municípios não se preparar, né, para o futuro, ainda mais na questão hídrica, vai sofrer. Então, nós já temos aqui a Recanto 1, 2, 3 e estamos fazendo a 4. E no futuro poderemos fazer até a 5ª represa, mas vamos fazer a 4, já dar uma segurança hídrica para a nossa população. A praça também, ali no Triunfo, né, que é um lugar abandonado, né, cheio de mato, estão fazendo a praça ali. Então gostaria de ter entregue também, mas ficou para esse mandato. O shopping, né, que vai ser entregue ainda no final do ano, também já estava no cronograma, né? Mas vai entregar no final do ano. Então eu falo assim que eu fiquei contente, né? Do que a gente fez e teve o reconhecimento da população. Isso que é importante, a população reconheceu o nosso esforço, o nosso trabalho e conseguimos fazer tudo isso daí, né? E Até mais, interessante, né, a gente falar sobre a questão desse reconhecimento. Aí a gente entra numa seara agora que foi, a gente está falando um pouco do primeiro mandato, mas que foi a sua reeleição. sim, Mais do que uma pesquisa de satisfação, quando a gente vê uma reeleição, como foi a sua reeleição, eu não sei se vocês, com certeza, né, rodavam pesquisa, não sei como é que funciona tudo esses pormenores, mas você esperava uma aceitação tão grande da população no nível que foi, você acha que ganhou com 50% a mais, 61%. 61%, É. não, mas fala a mais do que o Ah, segundo sim, sim, candidato, sim, sim, sim. né, do que é É, o segundo concorrente teve o seu, dobro. teve o dobro de votação. Você esperava essa votação expressiva? Olha, eu no começo fiquei um pouco meio apreensivo, né? Porque novamente foi uma luta, né, de Davi contra Golias, né? Eu me recordo ainda, eu falo, que eu estava passando no velório, eu contei quantos carros meus eu tinha adesivado, acho que era 4. E do meu adversário eu tinha mais de 12. Então por aí você vai vendo como que tá as coisas financeiramente, né? E deu um pouco de medo. Aí você ir numa igreja, o pastor já está fechado
com o candidato da oposição, um time de futebol, outro, então eu fiquei um pouco com medo, né? Mas eu falei, vou colocar a mão de Deus, faça a vontade de Deus. E trabalhei, procurei me defender alguns ataques, né, da oposição, usaram de muita maldade, né? E a população não gosta disso. Você vê jornalzinho jogando em mim. Você tinha lá as pessoas, né? Tinha vínculo, igual Renato Silva, jornal, um monte, todos, né? Tentando me derguir de qualquer jeito, né? Usando até baixaria, né? Você vê que no dia da eleição, 2 horas da manhã, eles estavam entregando o jornalzinho na cidade falando mal de mim. Eu estive presente, foi 2 moças do Picerno que foram contratadas. Uma das pessoas que estava lá entregando o jornalzinho falou que trabalhava lá no comitê do ex-prefeito. Então ficou uma coisa muito chata, ficou até 7 horas da manhã. Mas eu falei, vou colocar na mão de Deus. Vou colocar na mão de Deus. Conseguimos caminhar e no final da eleição, né, às 5 horas da tarde, quando fechou as urnas, eu comecei a ver Filipetos sair numa votação, então eu vi que eu tinha, tipo assim, 115 votos, né, meu adversário tinha 80, então eu senti que Já estava. estava dando certo, né? Eu só ajoelhei, orei e pedi para Deus fazer a vontade dele. E aí fui eleito com 61%. Então, fiquei muito feliz, porque eu não estava apenas disputando, né, com um adversário, igual eu disputei com o Dr. Lourenço, né? O ex-prefeito é uma história, né, que temos que respeitar. 2 mandatos, né? Você vê, Foi reeleito foi também, né? reeleito também, tinha um grupo político muito forte, né? Você vê, quando eu comecei a olhar no Facebook e na rede social quem estava apoiando o ex-prefeito, né? A gente acaba assustando, né? Você vê, o governador fez 2 vídeos apoiando ele, Bolsonaro apoiando ele, o André do Prado, que é o presidente da Lesp, apoiando ele. Você vê o astronauta de mármore, o astronauta lá, Eu sei. então, Marcos apoiando ele. Marcos Pontes. Pontes, isso, Marcos Pontes, apoiando ele. Você vê o secretário de segurança de Hitler apoiando ele. Aí você vê uma esfera aqui no nosso município. Você vê ali americano Chico Sardelli apoiando ele. O Rafael de Santa Bárbara apoiando ele, né? E o de Sumaré também um pouco de vínculo. Então, a gente ficou isolado, sozinho, né? E quando a gente está sozinho, a gente vê que o inimigo da gente é maior do que a gente, o que a gente pede? Proteção a Deus, né? E eu pedi proteção a Deus. E sempre fiz, Deus, faça a sua vontade e não a minha. E aí as urnas mostraram que eu estava no caminho certo, consegui, né, a reeleição, uma reeleição expressiva, né? E eu me recordo, Faz, que uma vez eu estava em Santa Bárbara, né? E a gente conversando com o meu adversário, né? Que a gente tem amizade, né? E com um pé de ouvido, assim, ele falou uma vez pra mim que ele ia tirar minha cadeira, né? Aí eu peguei, fiquei meio preocupado, aí eu falei algumas coisas pra ele e tal, aí ele falou algumas coisas pra mim e tal. Aí eu peguei e falei, não vou abaixar a bola. Eu falei, você não vai tirar minha cadeira. E eu vou, pra reeleição, eu vou ganhar. Ele falou assim, então vamos esperar. Então, ele falou, olha, aproveita bem esses 4 anos, porque eu tô voltando e vou ganhar. Aí eu falei, sabe por que você não vai ganhar? Um simples motivo. Ele falou, qual? O bem sempre vence o mal. E Deus não habita na maldade. Eu falei, você pode ganhar de mim no tapetão, mas nas urnas você não vai ganhar, né? E eu falei assim, um tão, sabe? Tal, mas ao mesmo tempo eu tava com medo, né? Porque eu tava vendo que o caldo dele tava engrossando na cidade, né? Porque politicamente ele é muito habilidoso, tem um grupo bom, tem um grupo forte, né? Ele também, ele virou um político, né? Que é conhecido tudo. Mas eu coloquei na mão de Deus, não me deixei me levar pelos ataques que fizeram. E nesses ataques eu fiquei na minha
e Deus me deu a vitória. E mais, né? Eu falo assim que Deus foi tão maravilhoso comigo, né? Eu até tinha conversado com Deus, né, pedindo para ele fazer a vontade dele, ele fez, e fui agradecer a Deus, né? Depois que eu ganhei a eleição, fui agradecer a Deus, um pedido que eu fiz há 2, 3 anos atrás, que eu achei que ia ser impossível, porque todo começo de ano, o Eduardo, é muito difícil. Começo do ano eu fiquei 2 anos patinando. Primeiro ano, pandemia. Não tinha agulha no hospital, não tinha luva, não tinha máscara. Os médicos paravam porque não falta de luva. E Covid, você não pode atender sem luva. Eu saía correndo no meu gabinete, eu ia nas farmácias comprar luva e levava onde está. Correndo atrás de todos, seringa, agulha, medicamento, porque não tinha em lugar nenhum, né? Eu lembro E até da história que você me contou, uma das entrevistas que me deu, que você foi em Minas, se eu não me foi em engano, Minas, não tinha respirador. buscar respirador lá em Minas. Respirador e as O, pessoas. o atendente falou: Você é doido, rapaz? Você é o prefeito mesmo? Eu sou o prefeito. É, exatamente, você viu? Aqui na unidade respiratória, as pessoas morrendo, que só tinha um ou dois respirador. Ora, o médico falou: nós tínhamos um respirador colocado naquele, naquele, naquele. Até sair a vaga da UTI. Ah, eu falei: não, vou dar um jeito nisso. Tinha comprado o respirador, não chegava. Peguei a van, peguei um carrinho, fui lá em Minas. Trouxe para cá. E ainda, né, você vê, eu montei a ala Covid, né, também para ajudar, e trouxe 3 pacientes de Morugaba, e 2 de Sumaré, e um acabou falecendo, mas os outros nós salvamos a vida, porque a gente está solidário também, né, com as cidades vizinhas, porque eles estão todos pedindo socorro. E Nova Odessa, como eu tinha montado, né, um leito lá pós-Covid, né, ala Covid, então eu consegui trazer as pessoas e salvar a vida. Mas E você ia dizendo que todo começo de ano é é difícil. difícil, né? Porque naquele vez eu peguei pandemia, tudo. Esse ano, né, a gente pegou dívida, né? Então os precatórios estão matando, né? Você vê, no divisão passada, na gestão passada, paguei mais de 30 milhões em dívida, né, dos prefeitos. E agora já tem mais de 37 milhões de dívida a pagar. Deixa eu entender um pouco, eu sempre quis entender um pouco isso, e eu acho que vai servir para a população também que está ouvindo a gente lá, ter um pouco dessa percepção. As receitas do município, elas são geradas, elas vêm através de quem? Qual que é o percentual? Você sabe me dizer quanto que vem que é do município mesmo, que tem que vir, já é, vamos chamar carimbada, quanto que vem do estado, quanto que vem de federal? Não está vindo esses repasses federal, estadual? O que Olha, está acontecendo? Está caindo na arrecadação geral? está vindo os repasses, né? Só para você ter uma ideia, né? Os repasses o ano passado caíram bastante, né? FPM, INSS, tudo caiu bastante. E o governo, né, do ICMS, ele ia nos repassar mais ou menos 10 milhões, que ficou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Não só Nova Odessa, como todas as cidades ficou abaixo, né, do valor que tinha que repassar. E a gente contando com os 10 milhões. Chegou no final do ano, sempre ia chegar no final do ano, chegou, não tem mais, não tem dinheiro e não vai repassar. Então, e a gente já foi acumulando uma dívida. E aí foi vindo outras dívidas, outros precatórios, RPV veio também. O RPV é um modelo do tipo de um precatório, onde chega, você tem no máximo 60 dias para pagar. O precatório sai hoje, né? Vai pagar o ano que vem. O RPV não, 60 dias para pagar. Você vê, pagamos um agora de 690 mil. Eu estava com um monte de notas pagar, de medicamento, que nós estávamos em falta de medicamento. Então está com um monte de nota de pagar medicamento, exame para as pessoas fazerem seus exames e cuidar da sua saúde, né? Pagar também terceirizada que presta serviço, tanto na limpeza como também na merenda, né? E pagar outros fornecedores, médicos também. Tinha um monte. Cara, tive que deixar tudo do lado e pagar um precatório que é do sindicato, né? 690 mil. Então, sabe, isso daí às vezes a gente fica assim, chateado, né? Porque você podia estar utilizando esse dinheiro, né, da sua gestão, comprando medicamento,
comprando, pagando exame, aí você tem que pagar um precatório de 2015, 2017, não me recordo, que é Então, lá da esses gestão. repasses que diminuíram, isso traz dificuldade para o município. Os Não, é tudo, repasses que vêm do Estado, do governo federal, diminuíram o valor mesmo, né, isso, que vem para nossa cidade. diminuir o valor, só para você entender, diminuir o valor, né, dos repasses, né, às vezes deu uma aumentadinha, mas a maioria diminuiu. O nosso custo aumentou porque nós não tinha UTI, UTI é caro, então tem a UTI. Nós temos agora o Parque das Crianças, bem-estar animal, poupa-tempo, bombeiro. Então, tudo isso tem um custo. Entendi. Então, e o custo aumentou. A arrecadação não aumentou, né? E ainda veio, né, os precatórios. Só para você ter uma ideia, né? Nós temos aí de uma funcionária, né? Eu tenho um monte de funcionários que o ex-prefeito mandou embora, né, até por perseguição política, e conseguiu voltar na justiça, porque não teve mostrado a por que mandou, né, a não ser político. Aí entra na justiça, vem com indenização Vem e tem que pagar indenização todo o tempo que ficou fora, todo o tempo provavelmente. que tem que ficar fora. Então, Meu foi um Deus. monte, só para você ver. Uma funcionária que assediou, depois teve outros probleminha, foi 1.300.000. Sede Rapaz. moral. É, você tem aqui um coveiro, só porque não deu bom dia para esse prefeito, você teve que pagar. Meu Você Deus. pega o vereador professor Antônio, que era professor de escola, ele foi mandado embora também. Você pega aí o Vladimir, lá, o polaco, foi mandado embora. Tiveram que pagar mais de 200.000 pro polaco Meu de Deus. indenização. E outros, né, que estão na fila também. Então, tudo isso daí, a gente tem que tirar da onde? Tirar da saúde, da educação, tá? E pagar essas pessoas. Então, mesmo assim, Deus está abençoando, estamos conseguindo manter a gestão, os pagamentos dos funcionários públicos, que é o mais importante, estão todos em dias, né? Sempre estão torcendo para a gente não pagar, né? Eles ficam todo mês torcendo, mas nós vamos guardando, nós temos ali, hoje nós temos o Browner, é uma pessoa muito correta, trabalhando ali na finança, justamente o Capitão Jackson. Temos ali dentro ali a Luciana, a Mara, que a Edric faz um belíssimo trabalho também na finança. Então estamos conseguindo controlar. Temos uma dívida alta, que vamos também conversar com os fornecedores, vamos dividir essas dívidas aí também, parcelar ela, né, para a gente pagar, porque prestar serviço tem que pagar, né? Mas o que mais me mata mesmo são os precatórios. Só da ICV, nós temos aqui para pagar, acho, mais de 30 milhões da ICV, que nós temos que pagar, e temos da Sanblu, só para você ter uma ideia, né? Olha só, essa daí, sabe, eu vou pagar, mas porque a justiça mandou. Mas, sinceramente, essa daí fizeram tanta coisa mal feita ali e a justiça acaba não sabendo a verdade, né? E mandou pagar. Olha só o que fizeram, Eduardo. Ali onde tem a Câmara Municipal, tem também ali a academia, né? O empresário queria construir, né? E beleza, pode construir, né? Quando acontece um caso desse, a gente pede para o empresário doar as ruas para a gente. Aí pode fazer um empreendimento, mas doar a rua. Nesse caso, não. Eles não pediram doação da rua. O que eles fizeram? Eles como invadiram a rua do cara. E aí, um lugar, né, que não chega a lugar nenhum, tá? Ele passa ali na frente do fórum, aqui no Brasil, você vai até lá na frente da academia e faz o retorno para voltar. Aquele pedaço, eu vou ter que pagar 5.700.000. Meu Deus. Um lugar que Não traz benefício para a não população. tem utilidade pública nenhuma. Somente para o empresário que eles fizeram o empreendimento ali. E aí a população tem que pagar. E o que ele tem que fazer? Tem que tirar da saúde, deixar de pagar, comprar medicamento, deixar de pagar
ultrassom, mamografia, ressonância, raio-x, comprar remédio, colocar nos postinhos, contratar mais funcionário, pagar mais médico especializado. Então tem que deixar de fazer tudo isso daí para pagar esses precatórios. É complexo, né? Ainda falando um pouquinho, voltando um pouquinho, Leitinho, da sua reeleição, agora eu me lembro que quando você foi eleito, né, no seu grupo político como vereador, salvo engano, só tinha o professor Antônio que estava no seu grupo, né? Ali junto nos partidos que Isso. envolviam ali, né? Aí dessa vez também a gente falou da sua reeleição, expressiva votação, mas também foi expressiva a votação para os vereadores. Então você conseguiu aí através do seu partido, da sua figura também, a reboque também, claro que com o trabalho de todos eles, né? Tudo Qual eu eles. quero mandar um forte abraço a todos eles, qual eu tenho amizade, mas é claro que também através da sua figura também, né? Você fez uma bancada grande na Câmara também, né? Fala um pouco sobre essa eleição para vereadores. Não, nós fizemos uma bancada, né? Você vê, de 9 vereadores fizemos 6. Na outra eu fiz um só, né? Estou dando sustentação lá ao governo, né? Às vezes a gente discorda, né? De alguns projetos, de algumas falas, né? Mas estamos junto, né? Estamos junto. Eu acho que o município tem que somar, agregar e dividir, todo mundo perde. Então, já conversei com a minha base, vamos trabalhar junto, vamos caminhar junto, né? Porque ali, às vezes, tem pessoas de fora que querem sair candidato a prefeito, tem pessoas que estão dentro da administração que querem sair candidato a prefeito, tem pessoas que estão na política, tem pessoas que é vereador que quer sair candidato a prefeito. Acho né? que não é hora, né? É Vamos muito esperar mais um cedo. pouquinho, É né? muito cedo, né? Eu acho que ainda tem 4 anos aí pela frente. E acho que nos 2 últimos anos que a gente vai começando a decidir, né? Quem que vai sair mesmo candidato. Hoje meu candidato é o Mineirinho, meu parceiro, companheiro, está sempre junto comigo, então... Alessandro Miranda, Alessandro forte Miranda, abraço, isso. vice-prefeito, já esteve aqui batendo um papo comigo O Mineirinho é naquele ponta firme. fatídico dia, né, da nossa perca do Eduardo Mota, né? Você estava Exatamente. para retornar e ele estava no estúdio aqui comigo, dando entrevista. Estava aqui falando da administração, né? Lá atrás ainda numa pré-campanha. Ó, tem várias pessoas aqui, Leitinho, aproveitando aqui a gente falando de outros assuntos aqui, né? E já dando uma boa noite pra gente aqui. Tá Opa. aparecendo o nosso retorno aqui. Um forte abraço a todos vocês, né? Não vou fazer, tem muita gente ali, tá rolando ali os boa noite ali, não vou falar. Isso. Boa noite a todos, Boa né? noite a todos aí, porque a gente vai continuar isso o daí. nosso bate-papo aqui, pessoal, mas fiquem ligados aí, tem muita coisa boa para vir ainda. Então você conseguiu fazer essa bancada, né, trabalhando ali também, um vice que te ajudou muito, né? No Me mínimo, ajudou bastante. ontem eu estava falando do vice, eu estava conversando com alguém falando do vice. Quando, pelo menos quando a pessoa, se não tem muito a compartilhar, se ele está do lado ali Sim. te apoiando, já está ótimo. É claro Lógico, que ele não faz só lógico. isso, né? Viu, Ele você vê- sempre se coloca ali, coloca as posições dele, mas foi uma pessoa que não te deu nenhuma dor de cabeça, pelo que eu vejo daqui, nessa administração, né? Você vê, ele não me deu dor de cabeça, me ajuda bastante, né? O Mineirinho é empresário, uma pessoa muito sábia, né? Ele, com o empresário, eu deixo ele, né, conversar com o empresário, está nos ajudando a trazer indústria para o nosso município. Você vê que muitas cidades, o vice sempre é brigado com o prefeito. Então, todo mundo junto. A hora que entra, eles brigam. Por quê? É um jeito de derrubar o prefeito, né? E o vice assumir a cadeira, É né? briga de egos ali. Entendeu? Então, ganhar no tapetão. Mineirinho não, Mineirinho é tranquilo, sossegado, né? Me aconselha bastante, embora seja mais novo, né? Mas eu também escuto muito conselho dele. Então, o Mineirinho é um grande parceiro e estamos juntos aí, esses 4 anos aí. Lá na frente a gente vai decidir. Hoje o Mineirinho é meu candidato a prefeito. Você chegar lá na frente e falar assim, olha, não quero, né? A gente arruma outro, mas hoje o Mineirinho tem total capacidade de tocar uma administração e fazer um bom governo. Agora, já entrando nessa administração, né? A gente contou um pouco da administração anterior, mas é legal a gente já começando a falar de futuro agora, né? Então, já entrando nessa nova administração, vocês já não são mais marinheiros de primeira viagem, né? Então, já tem experiência
então já não é mais o primeiro mandato nem Sim. seu e nem do Mineirinho, já enfrentaram desafios e eu como pastor tenho uma frase que a gente fala muito, né, que é Ebenezer, uma palavra, né, que a frase vem, até aqui nos ajudou o Do Senhor, Benhor, né? exatamente. Então assim, se até aqui vocês entregaram, acabamos o primeiro mandato e agora já com experiência, Leitinho, chegamos aí nos praticamente a 100 dias É, desse 97, segundo isso. mandato. Quero que você faça aí já um resumo do que já estamos, né, aí vivenciando e também o que vem por aí. É, Eduardo, na questão da obra, eu quero mandar um grande abraço, né, para o meu secretário hoje interino, né, o Gustavo. Rapaz, eu Também, também precisava é, abrir a câmera aqui para mim também, né? Gente, Gustavo, esse cara foi uma satisfação excepcional conhecer ele. Ciclista, atleta, atleta, gente de boa, tudo é um né? pouco. Então eu também quero deixar um abraço aqui, É, aproveitando o abraço do para Leitinho. secretário de obras, também tem o Fábio, né, secretário junto. Nós temos ali uma equipe também, a Tainara, nós temos o Victor, que é o nosso Uma equipe técnica, engenheiro. engenheiro, né? Não sabe, tem o Eric, tem ali uma equipe, o Edinho também, e tem uma equipe ali, né, que estão dando conta do recado, né? Uma pessoa séria, né, que estão trabalhando, a Tainara também faz uns projetos maravilhosos para o nosso município. E nós temos também, na questão de obras também, pessoal que faz todo o trabalho, né? O Celso Pavanelli, né, o Pardal e outros, né, que fazem um serviço daquele braçal mesmo, sabe? De tomar conta das nossas estradas, tomar conta da limpeza do nosso município. Então, quero mandar uns parabéns a todos. Nós iniciamos, né, o ano passado a construção ali de uma praça. A maior praça que vai ter em Nova Odessa vai ser ali no Triunfo. Então, vão daqui uns 3 meses, mais ou menos, já vamos entregar para a população de Nova Odessa. Estamos fazendo uma parceria juntamente ao governo estadual, através da Defesa Civil, nós conseguimos uma ponte aqui onde que desce que o Pague Menos, ali tem um córrego Capoava. E ali toda vez que chove, né, ali a água entra, ali Acho que a gente invade teve tudo. até uma perca de uma Teve pessoa, uma não teve? Acho que um perca, isso, motoqueiro, não foi? Um motociclista um ali. motoboy Nossa, acabou eu fiquei perdendo. bastante assustado com essa situação, porque a gente vê muitas É, questões acontecendo, não só no nosso município, né? Mas em outros, quando vem aquela chuva e a torrencial, gente nunca acha que pode mas matar chegar alguém, né? nisso, né? Nesse nível Morrer aí, alguém e acabou. Então nós estamos ali também batalhando junto ao governo estadual, né? já tem Já tá, alguma questão nesse sentido? Já de olha, já alguma. tá bem adiantado, né? Só falta já levamos projeto, já levamos lá, já conversei em São Paulo, né? Tá tudo lá já para tum, Porque a gente só assinar. percebe que conforme a gente vai mexendo para cima, aí essa água ela vai indo com mais velocidade, né? Tem que ser feito um trabalho, eu acho, nesse sentido aí, né, Leitinho, né? Um projeto como você está falando, para Mas que você essa sabe, água que vai escoar não vá com tanta velocidade, né? mas você sabe, isso aí já está no governo do estado de São Paulo, mas às vezes não dá para falar aqui, mas às vezes algumas questões políticas também trava. Pessoas que Infelizmente. têm influência lá no governo, ele acaba travando, né, recursos para o nosso município. Isso é triste. Então eu também enfrento isso daí, que muita população não sabe. Me lembro quando É, você comentou sobre os bombeiros, né? Que tinha uma bombeiro, verba para vir para tinha construir lá verba, o espaço tudo, dos bombeiros, veio a para defesa civil e da guarda. isso, veio para toda a cidade, menos para minha. Que loucura. Então, às vezes tem pessoas que elas mexem com o pauzinho por trás, né? Para quê? Para atrapalhar. Porque aí fala, o prefeito não fez nada, né? Então, tem pessoas que têm poder, e eu sei que a pessoa tem poder, né? Tem contato com o deputado e acaba travando um monte de coisinha, mas eu falo assim, vamos colocar na mão de Deus, né? Tem a pessoa lá, um dia Deus toma o coração, vamos, deixa, seu município é Nova Odessa, vamos cuidar da Nova Odessa, vamos ajudar a cuidar. Temos também, né, uma parceria também com a CPFL e a gente fez uma denúncia, né, muitos cabos, né, mortos, né, no fio, né, fica feia a cidade. Então foi feita uma faxina também na limpeza dos cabos da cidade. Vamos iniciar a construção de uma praça, né, praça pequena ali no Eneides, né, no valor de 105 mil. Estamos fazendo manutenção também da galeria, que é muito importante,
que as galerias elas ficam entupidas, aí vem a água, alaga tudo. Então nós estamos fazendo a manutenção, a reforma, né, também da praça do Isel Matilde Berzin. Vamos dar uma pequena reformada ali, que é importante. Estamos também com cronograma também de alguma recuperação também das ruas, né? Que é com a chuva que veio agora. Eu nunca vi uma chuva tão forte igual essa, onde, Eduardo, fez erosão nas estradas de terra. No Choveu muito Guarapari, não, forte, né? muito Muita forte, água mesmo, né? muita água em pouco tempo, e ela foi levando tudo. Você vai aqui no Guarapari, meu, dá para colocar um carro lá dentro. E não é só no Guarapari, que às vezes a pessoa fala, "Olha, a rua da minha casa tá assim", só que não é só a rua da casa dela. É a rua de toda a cidade rural, de todos os bairros rural. Então você vai aqui na Fazenda Velha, você vai no Pós-Anhanguera, você vai aqui na Chácara Recreio, você vai aqui no Bosque do Cari, Bosque do Pinheiro, todos estão precisando de fazer manutenção. E nós temos somente uma patrol e às vezes ela também quebra, né? Essas estradas vicinais não é fácil a manutenção, né? É muito Não, complexo. muito Se não complexo. for feito de forma Ó, correta também ali, você aumenta também, como eu falei, essa velocidade da água. sim, sim, não, tem que fazer de uma maneira correta. Você vê, ali a Eduardo Clarks, que é a Avenida Brasil, né? Você vê, nós fizemos um financiamento juntamente a Caixa de 13 milhões, passou pela Câmara, tudo aprovado, fizemos a licitação, a empresa ganhou, já ia começar a fazer o trabalho. Aí o governo federal mudou do Bolsonaro, né, para o Lula. E aí a Caixa Federal pediu para adequar alguns documentos. E a gente mandou para a Câmara, né? E ainda com o ex-presidente Wagner, né? Ficaram lá demorando para liberar esses documentos. Depois que liberaram, o nosso índice tinha passado 95. E aí a Caixa não autorizou mais. Então você vê, isso eu fico chateado, porque às vezes a política, né? E se a gente conseguisse fazer essa melhoria ali, ia virar um anel viário, Não né? Ia viário, ficar muito precisava. bom para quem Dinheiro tinha, mas mora naquela região. faltou um pouco de foi irresponsável os vereadores que sentou em cima e ficou segurando até a gente perder a verba, sabe? Isso é maldade, Agora tem que né? começar o processo Não, todo tudo de novo. E novamente. não é só com o meu governo, é maldade que é a população. Aí, o pessoal ali da fazenda sofre, o pessoal ali do Ceci Ovos, pessoal que utiliza ali para Americana, Santa Bárbara, tem ali o Seminova localiza. Então tem bastante lugar ali, tem a concreteira. Todo mundo sai perdendo. Por quê? Por irresponsabilidade de alguns vereadores que segurou lá o projeto e não deixou andar. Senão hoje já está tudo asfaltado, pavimentado. E com Tanto a certeza Eduardo... outras empresas tendo asfaltado Sim, com ali, porque tem certeza. bastante área ali ainda por ser construída. E se a gente continuar ali a São Gonçalo, a gente sai lá em Sumaré, né, Leitinho? Sim, lá em Sumaré. Então, a gente fica meio chateado por causa disso. Fizemos também a troca, né, do telhado também, do velório, que não chovia, chovia tudo lá dentro, né? Uma parceria com a empresa Midas, conseguimos trocar. Também conseguimos atração, né, de novas empresas, né, fazer novas parcerias para o nosso município. Aumentou também o número de pessoas, né, atendido na nossa unidade básica e também do hospital, né, quase dobrou. Conseguimos a aquisição de novos 4 veículos, né, para a saúde que estava precisando, valor de 360 mil. Conseguimos também fazer um PAC, né, cadastrando um PAC, mais de 10 pedidos de obras entre UBS, entre escolas, né? E nós temos agora no PAC, né, não no PAC anterior, nós temos duas UBS, né? Uma de suporte 3, 4 e uma de suporte 1, uma no São Francisco e outra aqui no Jardim dos Lagos, onde vai desafogar a UBS, sim, que faz um belíssimo trabalho, e também o CAPS, né? Então,
Nós estamos correndo atrás da documentação, que não é fácil também, que às vezes a pessoa fala assim, ó, recebeu um dinheiro lá do Estado, do governo federal, para fazer essa escola, né? Só que você tem que mandar o projeto e tem data. Então eles colocam uma data bem curta, que às vezes nenhuma prefeitura às vezes consegue fazer tudo esse projeto e mandar para eles, né? Então, às vezes a pessoa fala, veio 100 mil para fazer uma escola, mas voltou os 100 mil. Por quê? Porque não deu tempo. Então, às vezes eles Porque colocam tem que tempo. contratar o projeto Tem que também, né? contratar, você tem que fazer tudo. Então, e o trâmite, né? Aí uma empresa entra com uma impugnação, pronto, Ô, Letícia, deixa ferrou eu te tudo. falar, você falou do PAC, eu me lembrei de um empreendimento que estava para acontecer aqui em Nova Odessa, que eu ouvi falar, é que eram umas casas lá perto do SESI. É, sabe que pé que E tá isso? Tem previsão ainda de isso, continuar a construção dessas casas? isso, nós estamos, o Diego Feitosa está fazendo um belíssimo trabalho, É, né? um abraço, Diego. Na frente aí dessa pasta, né? Conseguimos 150 habitação, né? 150. Também do governo federal. Quem nos ajudou foi o Denis Andinha, né? Que foi ex-prefeito de Santa Santa Bárbara. Bárbara. Está trabalhando no governo federal, então ele está abrindo as Que portas legal. para a gente. Sempre que eu vou lá, passo com ele, converso, vejo se tem um projeto novo ali que dá para trazer para Nova Odessa. Então nos ajudou, Minha Casa Minha Vida, 150 habitação, e a gente está dando casa de documentação e também com o lugar para fazer essas 150. Temos também um pedido, juntamente à CDHU, de 114 novas o programa popular na nossa casa, né, que também seria construído ali do lado do SESI, tanto a 150 do governo federal, como também a 114 também do estado de CDHU, para construir ali do lado do SESI. Né? Estamos aí trabalhando nesse sentido aí de trazer moradia, porque o que as pessoas mais querem hoje é sair fora do aluguel. Né? E tá certo. Porque aqui a pessoa paga de aluguel numa casa, ela vai pagar num apartamento onde vai ser dela, né? Vai deixar para os seus filhos, porque ainda hoje a pessoa ainda tem condições de trabalhar e pagar seu aluguel. Mas coloca daqui 20, 30 anos, a pessoa não vai ter as mesmas condições. E às vezes pode estar até desempregada. E aí o aluguel, ele vem todo mês. Enquanto você está mais apertado, que ele vem mais rápido. E como a nossa cidade é uma cidade muito boa de se morar, Leitinho, tem estudos que comprovam que o aluguel de Nova Odessa é um dos mais caros, porque Sim, aqui é uma cidade dormitório, né? Então né? aqui não tem, graças a Deus, é uma cidade que a criminalidade é baixa, né? Sim, É uma cidade que não tem muitas ocorrências aí, uma água boa, é uma cidade boa mesmo para se morar, né? Então aí você pode elevar aí o preço do aluguel, a gente percebe isso. Então se tiver a própria casa, né? Isso é muito bom, né? Como tem lá, me lembrei agora da Vila dos Idosos, né? Que empreendimento interessante. Seria legal, Letinho, se futuramente a gente conseguisse aumentar, né? Mais casas para os idosos sim. também, né? A gente tem, já estamos tentando lá no governo estadual, né, para a gente aumentar. Nós temos 32 casinhas dos idosos, né, aqui no Monte das Oliveiras, e pretendemos aumentar, até fazer ali um salão, que eles gostam de salãozinho para festa, fazer um aniversário, um forró, então eles gostam. Então a gente também tem esse projeto, só não temos verba no momento, mas estamos correndo atrás de parceria no governo estadual para que a gente consiga trazer, né, essa verba para cá e fazer mais algumas casinhas, porque a população está envelhecendo, muitas pessoas elas não têm aonde morar, paga aluguel, né, e precisa de uma casinha aí para continuar aí a sua vida aí até a hora que Deus pedir para descansar. São muitos projetos, né? Muita coisa aí vocês estão tentando já aí tá colocando em prática, né? Nesse segundo mandato, Leitinho. E o que você espera de desafio aí para Ó, esse segundo mandato? Hoje você tem uma câmera que está mais do lado, né? Nessa parte aí. Mas o que você está enxergando aí, principalmente essas questões financeiras? Que você enxerga algum futuro? Tem alguma expectativa aí? Não sei se de repente o governo estadual consegue te apoiar, o governo federal, não sei como que funciona esses trâmites, nesse sentido aí, né? Quais são as a gente está expectativas? correndo atrás de deputados, né? Eu falo assim que essas dívidas, né, quem gerou para mim pagar foi o ex-prefeito. Né, a esposa dele trabalha com deputado, né?
ele também tem acesso com o deputado, e eu faço um apelo aqui, né, ao ex-prefeito, que também traga verba para o nosso município, né, porque ajudou a trazer verba para Santa Bárbara, Americana, outras cidades, e acabou esquecendo da cidade mesmo que mora, né. Então eu faço um apelo aqui ao ex-prefeito Bill, que ajuda também, né, tal. Eu sei que eu também vou deixar alguns precatórios para quem vir, mas hoje eu estou pagando a dívida dele. Então eu preciso também que ele me ajude, né, a pagar essas dívidas, porque é muito, né? Ou você paga a dívida ou você compra medicamento. Então, para você ajudar com 10%, né, já me ajuda bastante. Você vê, se colocar a legislação passada e essa aqui, vai dar quase 80 milhões. Então, se ajudar com 10%, 8 milhões já me ajuda bastante. E o restante a gente vai pagando, né? Porque quem assume a prefeitura é o que paga as contas, né? Mas eu acho que tem que ter a colaboração também de quem fez as contas. E verbas de deputado também, elas podem ajudar a amortizar, né, essas dívidas, ajudar nos seus custeios de tudo Oh, isso, ajuda? lógico, ajuda muito. É. Nossa, verba de deputado que nos ajuda bastante o município. E eu tô correndo atrás, vou para Brasília, vou para São Porque o Paulo. ano que vem É, também é ano de eleições, são né? Os isso. deputados vão estar aí pedindo voto aí pra gente na nossa região. E não pode se esquecer de Nova Odessa, né? Porque Nova Odessa, por menor que ela seja, né? Mas ela tem uma relevância, né, Letinho? A gente percebe você participando das reuniões aí, é, né, de parlamento, reuniões que tem aí, né, na nossa região aí, de consórcios, né, de água e tudo Sim, mais. Então sempre tem uma relevância muito grande, né? Uma cidade sim, aí que tem as suas, tem uma característica de ser uma cidade que é bem vista, né, bem sim, querida bem pela região, querida. independente da quantidade de votos, mas ela não pode ser esquecida, né, Leitinho? Sim, e falar também do reajuste, né, do funcionário público. A gente queria até dar mais, mas hoje a situação financeira que nós se encontramos, a gente não tem fôlego para dar mais. Mas fizemos aí o percentual de 5,06, né, da reposição inflacionária também. E esse daqui também foi para os agentes políticos, o mesmo valor, né? Tanto para o prefeito, vice-prefeito, e secretário e secretário adjunto, né? Então todos teve o reajuste de 5,06%. Eu falo assim que o nosso município, né, ele está numa localização muito específica, né, estratégica para quem quer investir no nosso município. Então nós estamos trazendo empresas para gerar emprego, gerar renda, né, e também aumentar, né, os repasses do governo federal. Então é isso que nós estamos correndo atrás também de novas empresas. Você vê aqui do lado, né, próximo aqui no Santa Rita, o mercado Crema. Crema já está Subi chegando. hoje com o drone lá do lado pra fazer umas imagens, tá Tá bonito. bonito, viu? Crema. Nós temos aqui a Pafarma, chegou também. Nós temos aqui, daqui a pouquinho, está chegando o CD também da loja São Paulo, né? São Paulo e Pacheco. Então está trazendo aqui atrás da Ober. Então isso vai gerar emprego e vai gerar renda. E gerando renda, né, ajuda a fomentar o comércio e ao mesmo tempo os impostos que ele paga, uma percentual volta para o município e aí a gente consegue, né, tá acertando essas dívidas. Elitinho, uma coisa que sempre foi a menina dos seus olhos, você não falou muito do aí, né? Que a gente tem. O tempo acaba sendo limitado para tanta situação, né? Tanto trabalho que foi feito, mas sempre foi muito a menina dos seus olhos as crianças, né? Fez muito trabalho para as Criança. crianças na gestão passada, continuou fazendo, né? O parque das crianças lá e tudo E mais. daqui a pouquinho vai chegar o ovo de Páscoa para eles. Então, né, me lembro que teve lá entrega de até tênis e tudo mais, mas aí parece que teve um prêmio aí na educação, é, através da educação, algum prêmio para as crianças, como é que foi isso? Prêmio para as crianças. O prêmio das crianças na verdade, não foi o prêmio para as crianças. Esse prêmio, ele veio para os professores educadores, né? Nós ganhamos um selo ouro, né? Que somente
2.000 cidades, mais de 5.000 cidades, só 2.000 cidades conseguiu esse selo, né? Através de um belo trabalho do Assis, do doutor, do nosso secretário adjunto, né? E também de toda a sua equipe e dos professores, né? Alfabetização no segundo ano. Então, nossas crianças, né? Elas têm um trabalho de excelência pelos professores e isso foi reconhecido, né? Pelo governo federal e pelo governo estadual. Então, quando você deixa a criança feliz, os professores, né? Já participei de um evento ali com os professores da nossa rede de educação ali, um evento muito interessante, eu acho que foi na Semana da Educação. Então, quando Isso. você valoriza, né? Os professores, as ADIs também, eu me lembro que teve alguma As questão de. EDIs, elas eram babá, a gente transformamos em ADIs, né? A gente parcelou lá um aumento que teve no salário delas, né? E estão todas felizes, né? Porque, na verdade, as EDIs, ela faz, né, um trabalho mesmo de professor, né? Porque elas começam a educar as crianças a partir, né, da creche. Então, a gente acaba valorizando elas. É isso aí que acaba vindo esse prêmio para a cidade, né? Essa Sim, valorização aí acaba trazendo esses sim, mas reconhecimentos, né? e através desse reconhecimento, né, das EDIs, abre outras portas, né? Mas assim, para outros funcionários de outras categorias também, procurar reivindicar também. Porque hoje o salário dos funcionários públicos, né, no modo geral, está bem defasado, né? Então tem categorias e categorias que estão reivindicando, né, também a melhora no seu salário. Eu gostaria, né, de fazer com todas as categorias o que eu fiz, né, com as EDIs, mas a gente também é limitado financeiramente, senão ajudaria a todos também. É difícil, né? Se É você difícil. for fazer aquilo que tá no coração, aí o bolso padece, né, Leitinho? Não, não Porque tem tem, jeito, né, como você falou, o limite prudencial lá, que quando você extrapola aquele limite de gastos, né, aí a administração não consegue mais ter recursos, né, participar de tem recursos, convênios. convênios, né? E outra, aí tem coisa que você viu, o uniforme escolar esse ano não consegui dar. Não consegui comprar porque caiu bastante orçamento, né? A dívida aumentou, né? Então a gente tem que puxar o freio de mão, né? E tentar colocar a casa em ordem, né? Para depois retomar alguns projetos, né? Que a gente começou e teve que encerrar e voltar com eles, que um é o, o kit escolar, né? Que foi muito importante. Ainda eu vejo as crianças todas, né? Uniformizadas indo para a escola. Isso aí economiza no pai e na mãe de estar comprando, né? E ele gastando com as coisas dentro do gênero, dentro da sua casa mesmo. Mas isso a gente vai retornar, só acertar esse momento. Isso é importante você falar, Leitinho, como a gente, informar a população. Isso que você falou, esse termo aí, colocar a casa em ordem. Você acha que é o momento agora disso, né? Você começou esse podcast comentando que houve algumas trocas no governo, né? Quando passou para esse segundo mandato agora, algumas pessoas que foram realocadas dentro de pasta, outras pessoas que saíram, outras pessoas que chegaram. Você acha que está um pouco nessa fase, então, aí de começar a acertar a casa para lá na frente voltar e melhorar outros aspectos da administração? Sim, sim, não. Tem que fazer as mudanças. As mudanças são necessárias, né? Dentro de uma administração. Isso não é só Nova Odessa, é em todas as administrações. Lógico, a pessoa que sai, né? Ela acaba ficando chateada, né? Mas todos que saiu, né? A maioria, não sei por cima, a maioria eu expliquei o motivo, né? Da saída, né? E isso aí é abençoar que eles arrumam um outro lugar, até que ganhe mais, né? Do que a feitura, mas renovação tem. E não é só isso. Nós vamos fazer agora renovação direto. Que a pessoa que estiver, que a gente contratou, não produziu, né? Eu vou ter que dispensar. Estou deixando bem claro. Não produziu, eu vou trocar. Né? Isso é muito comum, né, no meio, quando a gente trabalha em empresa, né, eu fui funcionário aqui, algumas empresas aqui da cidade, trabalhei na KS Pistões, né, uma multinacional, e lá é o seguinte, você tem que entregar. Então, É, você foi contratado, né, tem que ter uma eficiência X,
Se você não entregar, rapidamente você vai ser trocado com muita tranquilidade. Não tem dificuldade para fazer isso, não. No meio público, como é algo também, né, que são questões políticas também que envolve tudo isso, de apoio político e tudo mais, não é tão simples. Mas com essa mentalidade que você tá, com certeza, todo mundo que está Sim, trabalhando vai querer entregar mais, né? Vai entender que está ali, né? Via de regra, o salário é, no, no- 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 lá no privado, lá pode até ser melhor, né? Mas a satisfação que a gente tem de estar trabalhando no meio público, e eu já trabalhei, eu sei, é muito bom, né? Tipo, é você bom. poder contribuir com a sua cidade, poder levar Isso, ideias até a administração, só que isso também a gente não pode ficar ali, né? é, eternamente berço esplêndido, né? A gente e tem que tem que fazer entregar, alguma né? coisa, tem que Tem que ter uma entregar, eficiência tem que na entregar. entrega, né? É isso daí. E, Então a gente teve essas mudanças e o que vem por aí? O que você espera? Quais são as expectativas? Como é que está sentindo né, a cidade agora? Né? a cidade está começando a engrenar. Passamos 3 meses muito difícil, né, financeiramente. Agora começou o pagamento de IPTU, então o caixa dá uma melhoradinha, a gente consegue acertar alguns fornecedores, né, consegue, já voltamos a comprar alguns remédios, né, que estava faltando na farmácia, até porque nós estávamos pagando dívida. Então, espero que o meu problema é não cair dívida. Se caiu dívida do ex-prefeito, você tem que parar tudo e pagar a dívida. Ô, Leti, Você vê mas só. só para a gente poder entender, porque é importante a nossa audiência entender isso. Economia, o que que a gente consegue fazer, a administração consegue fazer? Está indo para esse lado de economizar também? Tem áreas que Sim, dá para lógico. segurar, porque tem coisa que é custo, não tem o que fazer, né? Tem que pagar Mas os salários dos funcionários e tudo mais, mas tem áreas que a gente consegue também dar uma segurada, que sim. é o que o pessoal gosta de dizer, Leitinho, o tal do cortar na carne. Então, a gente estamos segurando alguns contratos, não estamos renovando. Alguns contratos que estão pedindo, né, aditamento, né, 10, 20, 15% a gente está segurando. Estamos tentando diminuir as horas extra, né, que também ela faz parte da folha de pagamento, né. Então estamos fazendo algumas medidas aí necessárias aí para a gente estar tá economizando, né. Algumas empresas que fazia prestar serviço para o nosso município, principalmente na área da educação, nós estamos cortando, né? Estamos segurando um pouquinho. No futuro podemos voltar, mas agora não tem uma necessidade agora e a gente também não tem como pagar também essas empresas. Então a gente está segurando um pouquinho, fazendo a economia, né? Tem que fazer economia para a gente continuar trabalhando, que o nosso objetivo maior é pagar o funcionário público. Para pagar o funcionário público, você fica um pouquinho mais tranquilo. Só que depois tem um monte de outros, né, pagamentos que a gente tem que fazer, né? Fundo de garantia, ISS. Então, tem um monte que a gente tem que tá pagando, né? Depositando e a gente acaba não tendo esse dinheiro, né? Então, por isso que é importante fazer a economia nesse momento aí, estão passando difícil, e também torcer também para os repasses, né, do governo federal aumentar. Você vê que eu fui vereador 16 anos, Eduardo, e nunca teve emenda impositiva, né? E essa emenda impositiva, ela também acaba pegando uma fatia também no bolo. Você vê hoje, são 9 vereadores, em faixa de 700 mil, né, cada emenda, vai dar mais ou menos uns 6 milhões e pouco, né? Que isso faz uma diferença muito grande nos cofres públicos também. E nunca teve isso aí, agora está tendo a minha gestão. Então, tudo isso daí contribui, né, para que a gente não consiga, às vezes, pagar alguns fornecedores, né? Aí chega um precatório, chega uma dívida aqui, outra dali, e algum gasto também, né, com a ordem judicial, que a gente tem que pagar também, que cresceu bastante. Então, o custo só está sendo elevado a cada dia. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica para você. Hum, Fazer uma pergunta polêmica aqui. É,
E meus amigos vereadores, a qual eu quero recebê-los aqui também nos estúdios aqui, né? Perguntar, dizem que perguntar não ofende, né? Mas a gente está nesse momento aí que a situação, que a administração, a gente falou, e não é a administração de Nova Odessa, não é a prefeitura de Nova Odessa. As prefeituras estão passando por essas questões aí, né? Desse déficit financeiro aí, desse aperto, desse arroxo financeiro. Os vereadores, a emenda é impositiva, mas não é obrigatória. Eles também não podem dar essa contribuição e não propor ou propor no menor volume essas emendas impositivas, Leitinho. E aí a pergunta polêmica é: você já conversou com ele sobre isso? Base, segura aí. Não era impositiva, mas não é obrigatória. Você não precisa propor emendas, né? Você já conversou com ele sobre Não, isso? quando a emenda é impositiva, você tem que pagar. Não, você tem que pagar, mas eles não Né? precisam propor. Eles não precisam propor, mas todos, né, propõem, né? Então, eu falo assim, embora 50% seja, né, para a saúde, Saúde. né? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa não precisa comprar remédio, mas ela mandou fazer, deu para comprar um veículo. A gente precisa de uma coisa e mandou para outra. Então, acaba também, Tira o controle da mão da tira o administração, né? controle da mão de administração. E hoje nós temos lá um secretário muito competente, né, Dr. Lucas, né? Tá fazendo um belíssimo trabalho, tá ajudando a colocar a casa em ordem, juntamente com o Tiago. A, a Adriana Welch também foi muito fundamental, né, juntamente a Secretaria de Saúde nos ajudou bastante. Não é a Adriana Mas, mais que está como secretária? não, a Adriana não está. A Adriana agora é a coordenadora. Coordenadora. A Adriana é muito Mas a importante ali no Adriana, ela tem uma hospital. plaquinha de mobilizado da prefeitura, né? É, Já faz tempo que ela está por faz ali, né? tempo que ela está ali, Contribuindo para nossa cidade. entende bastante, viu? Contribui bastante. Né? Então, o Dr. Luca agora está como secretário, ela vai para a coordenadoria, né? E temos o Dr. Tiago também, Xixique, que ele também é nosso secretário adjunto. Então, ele dá um suporte aí para o Dr. Lucas, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Mas eu coloquei essa questão aí, porque, como eu disse, né? Se os vereadores sentarem com a administração, porque o que que acontece? Por que a emenda positiva, né? Porque o vereador também quer poder direcionar ali para o seu Sim, para o seu eleitorado e tudo, eleitoral, né? isso a Mas se gente sentar com a entende. administração e junto definir, olha, eu sei que vocês querem, quais são as áreas que vocês querem propor? Tá, essa aqui, mas tem essa aqui também, então vocês vão ter seu capital político, né, impondo essa emenda, porém não vai atrapalhar na gestão, né? Eu acho que é importante esse diálogo. Não, é importante o diálogo, já estou conversando, né, com os vereadores, porque não é fácil. Quando administrar com dinheiro é fácil. Agora, sem dinheiro, né, e não Difícil. pode ter mais, né, outras dívidas, porque senão você não consegue. Você vê, eu não estou conseguindo pagar as emendas impositivas do ano passado, que tem que pagar se pelo menos 50%. Então, pagou 50% no ano passado e ficou mais 50% para pagar esse ano, né? E a gente não está conseguindo pagar. Por quê? Porque é muita, a emenda é muito alta, né? E já tem o desse ano também, né? E vai Pa- ser proposta Então, já. vai começando acumulando e agora vão fazer para o ano que vem. Então, qualquer administrador, né, eles acabam reclamando, né, da emenda impositiva, até porque às vezes é destinado para um local e o gestor que está ali dentro, ele sabe, às vezes, ó, vamos fazer cirurgias de catarata. Catarata a gente fizemos bastante. Agora precisa fazer de vesícula, precisa fazer de hérnia. Então a gente tem que fazer. Mas quando vem carimbado para aquilo ali, você não Tem que ser consegue aquilo. fazer outro. Então, quem sabe realmente qual a cirurgia que precisa é o secretário de saúde. Mas eu vi também, né, agora, levando para outro lado também, que vereadores da base, a gente acompanha as redes sociais, né? Tava a nossa amiga Márcia Rebeschini, juntamente com o Maíto, Sim, juntamente com o Lico, também Márcia, o buscando Lico, verbas também para o município. Isso é isso. importante quando o vereador tem essa. Isso, eu parabenizo também a Márcia, né, o Zéias, viu o Lico, né, Paulo Porto, e também o Maíto, né? Que eles vão, né, e a Priscila Pertelevide, que eles vão correndo atrás de verbas, né? Outros vereadores também, né, mas eu percebi que eles estão correndo atrás de trazer verba, né? O seu Paulinho trouxe o ano retrasado verba também para o nosso município, né? O Branco
foi atrás acho que é da Letícia Guiar, trazer Como também verba. suplente, ele Como foi atrás. Que suplente foi legal bem, isso, né? Pensando no isso é município, né? importante, isso é importante. Então, isso é importante, é trazer, né? Não importa o total, mas trazer onde ajuda, né? Pagar as contas e ajuda também a comprar o que necessita para o nosso município. Até eu já tentei trazer verba para o município, ô Leitinho, que eu tinha, infelizmente, ele é falecido hoje, mas eu tinha um primo como deputado, que é o Luiz Lauro Filho. Puta, E gente aí, boa, hein? e aí eu Ô, fui e louco. tentei trazer, falei, ó, lembro de Nova Odessa e O tal, mas era Luiz deputado Lauro, federal, tinha uma demanda para Campinas muito grande. o pai dele também tem uma história muito Meu bonita. tio, Luiz Lauro, Luiz Lauro, né? casado com a minha tia Yara, abraço, Luiz tia, Lauro é gente boa demais, cara. Olha, pensa uma pessoa jornalista, jornalista, radialista. radialista, pensa uma pessoa do bem, cara. É uma pessoa do bem, sabe? Você conversa com ele, eu fui dar entrevista uma vez em Campinas, ele tava lá, né? E você vê que ele gosta, né? Ele Gosto. gosta de estar junto da Sim, gosto de política, gente. de gente, sabe? Pessoa muito meiga, né? Muito sentimental. Até hoje a perca do filho dele abalou bastante Foi. Tinha ele, né? 41 anos, não era muito 41 novo. anos, com o futuro todo pela frente, sabe? Um deputado dinâmico, gente boa pra caramba. Não é fácil, não. E E eu tentei, falei assim, ó, ele é irmão do lembra de João Nova Odessa. Donizete, né? O Luiz Lauro é irmão do Jonas É. Donizete. E o João Foi Donizete prefeito em é Campinas, né? prefeito, vereador, deputado estadual e agora deputado federal e tá nos ajudando também, viu? O João É, já Donizete vi já você é um grande junto. parceiro. Ele sempre buscou muito recurso para a região metropolitana, né? Sim, Isso é sim. muito importante. Os nossos deputados. Mas a gente também eu não sei aí, Leitinho, como é que vai estar aí. Eu nem quero entrar muito nessa seara. Mas é para eleição de deputados da nossa região, que deu uma enfraquecida, parece aí, né? É De, calma, de tá no começo eleição, aí. O né? ano que vem que começa a pegar o fogo. Começa a ficar mais quente aí o Não, começa negócio. a pegar fogo o ano que vem. Porque a gente tinha aí bastante campanha, né? A gente percebia isso, e na campanha os deputados, os candidatos já começam a tentar trazer verba para a cidade, né? Até na É, campanha, quem quer reeleger, tudo, né? Mas vamos esperar aí que também não se esqueçam, porque é só recurso, como a administração não gera recurso, né? Não tem como, não produz, né? Então ela tem que esperar vir esses recursos é, aí e, através de. e eu vou, né, fazer uma lista, vou divulgar para a população de Nova Odessa quem são os deputados, né, que ajudam o nosso município e quanto, Isso é né? importante, hein? Importante para eles saberem, né, na Nova Odessa, em quem votar, né? Que às vezes a pessoa vem aqui e fala, puta do Marte, e qual um monte de dinheiro para trabalhar, e o município ajudou? Então. Não. Aí vota, às vezes tem milhares de votos para uma pessoa que ela nem pisou na cidade, né? Então é Exatamente. complicado isso, é bem complexo isso, né? Vota por Exatamente. conta do nome, né? A gente tem que votar principalmente quando a gente pode cobrar, né, essas pessoas. Exatamente. Ô Leitinho, eu sei que a gente tem bastante coisa para falar, mas eu queria, né, deixar o microfone aberto para você aí. Se você quer pontuar mais alguma coisa que você acha importante, não quero tomar É, muito o seu tempo, não, mas não deixa né? para outro. Eu tenho esporte também, com o Ângelo e o Henrique também está fazendo um belíssimo trabalho na frente do esporte. O meio ambiente também está trabalhando. O Chegaram umas Rafael, motos também para GCM, isso. já vi rodando aí na O cidade, Mineirinho né? conseguiu umas motos GCM, onde o Fante e o Luciel estão fazendo um belíssimo trabalho também na segurança do nosso município. Também na questão ali dentro ali mesmo ali da prefeitura, né? Tem o Ricardinho, nosso secretário de administração, a Vânia, a Natália, que nos ajuda bastante orientando, né? O Brauner e o Jackson também. Então estou muito contente, né? Com toda a nossa equipe e tenho certeza que estamos passando um momento muito difícil, né? Financeiramente, né? Mas Deus não dá o fardo maior que você não pode carregar, né? Então, a gente estamos começando a acertar algumas contas, comprando medicamento, pagando alguns fornecedores, outros dividindo, né, ou parcelando as dívidas. Mas eu falo para a população ter um pouco de paciência, né, com calma, igual a casa da gente, né? Hoje você está bem, amanhã às vezes você fica desempregada ou não vem aquele salário que você pretende, né? Então acaba tendo uma dificuldade nas suas contas. E o município é isso aí também. Nós temos aí uma despesa fixa, né, por mês, né? Mas às vezes o repasse
não chega nessa totalidade. Então, um ou outro fica sem pagar. E devagarzinho, agora entrando PTU, entrando IPVA, né? A gente consegue estar acertando algumas pendências, né? E colocando, né, a máquina para virar da maneira correta. E sempre pensando em pagar o salário dos funcionários, que isso é o mais importante. Tem prefeituras que estão parcelando, tem prefeitura que não conseguiu pagar o salário do... Ó, tem prefeitura que ainda não conseguiu pagar até o 13º. Então, Nossa, já a tá mês 4 aí. dificuldade é para todos. Eu estava em Brasília, tinha um senhor lá que estava chorando, né? Que ele estava 2 meses sem pagar o salário dos funcionários, e os funcionários não querendo trabalhar, entendeu? E não, por causa de falta de repasse, né? Questão financeira. Então, tem cidades que estão passando muito apertado, né? Mas Deus está abençoando e a gente está correndo atrás de verba, tanto federal como estadual, para a gente colocar em dia na casa. Leitinho, então eu quero aqui mais uma vez já agradecer, né? Você tá aqui, agradecer a todos. Tem muita gente lá que tá É, desejando boa noite pra gente aqui, agradecer a todos né? aí, o Marcelo, né? Olha lá, bastante gente lá deixando aqui. Obrigado aí pelo boa noite. Agradecer a população de Nova Odessa, né, que me deu a oportunidade de ser prefeito novamente, né? Começo tudo difícil, mas depois vai se acertando. Não é fácil, mas eu espero que a gente, já numa próxima um bate-papo aqui, Leitinho, e torço muito por isso, e o que a gente puder fazer no sentido de Sim, comunicação aqui também, para poder divulgar como foi hoje aqui, porque a gente tem que contribuir de alguma maneira também, porque apontar o problema, todo mundo tá vendo que tem, né? é, Então a gente tá com problema, tá com situações, mas o que a gente pode fazer é, para melhorar, né? Nós a Faz Produção sempre foi parceira, né? Nos ajuda sempre que a gente está precisando divulgar qualquer tipo de evento. Vocês são muito parceiros. Eu queria parabenizar, viu, Eduardo? Você, a sua esposa, suas filhas e toda a produção aí, né? Pelo carinho que vocês têm por Nova Odessa. E a gente quer fazer isso, a gente quer dar a nossa contribuição. Nós amamos Nova Odessa, né? A gente torce muito para que dê tudo certo, né? Essa união entre, né, a administração, juntamente com a Câmara, também o poder judiciário também, né? Essa força aí desses três poderes aí é que vai fazer com que Nova Odessa progrida, né? Traga empresários para cá e a gente possa continuar tocando. Sim. Leitinho, muito obrigado mais uma vez. Eu quero deixar o microfone aberto aí para você deixar suas considerações finais aí para toda a nossa audiência aí, para os secretários, para todo o funcionalismo da nossa administração. Isso. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por esse momento, estar aqui, falando um pouquinho da nossa administração, Mineirinho e Leitinho, né? Também agradecer a todos os funcionários públicos, né, que desempenham um papel fundamental, né, na máquina pública, na administração, o meu secretário adjunto, diretores, enfim, todos os meus assessores, eu quero mandar um grande abraço, obrigado pelo carinho, né? Eu peço sempre aos meus secretários, aos meus assessores, né, fidelidade, viu? Que seja fiel ao nosso governo, que não me traia, que estamos sempre juntos, caminhando para o desenvolvimento, para que Nova Odessa, a população de Nova Odessa, tenha uma qualidade de vida sempre melhor do que tem. É isso daí que nós desejamos. Todas as partes. Saúde, educação, esporte. E agradecer, né, a todos que me deram a oportunidade, né, de 61%, né, da votação. Muito obrigado a cada um de vocês que foram lá na urna e colocar aí seu voto de confiança, e tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando, Mineirinho e Leitinho, e trazendo desenvolvimento para o nosso município e também melhorando a qualidade de vida de cada um de vocês. Forte abraço, prefeito Leitinho, que Deus continue nos abençoando e coloque sempre em oração, tá? A minha administração, a minha vida, a minha saúde, porque a política não é fácil. É muita gente querendo puxar o seu tapete, muitas pessoas do mal, né? Então a gente tem que sempre se apegar a Deus, e é o que eu faço, né? Sempre coloco na mão de Deus meus amigos, meus inimigos também, para que Deus abençoe todos. Leitinho, muito obrigado a você que esteve com a gente aqui, né, nesse bate-papo, e você que estará também, porque esse nosso bate-papo vai ficar aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram, né? Aliás, no YouTube e no Facebook, né? No Instagram não fica porque só é no momento que está ao vivo mesmo.
Mas você quer fazer um podcast, entre em contato com a Faís Produções. Você quer fazer uma cobertura do seu evento, né? Você que precisa cuidar das redes sociais, está aqui o nosso contato, faisproducões.com. Entre no nosso site para você obter mais informações. Hoje a gente conversou com ele, Cláudio José Schuder, popularmente conhecido como Leitinho, prefeito da nossa cidade. Uma agenda muito concorrida, mas pôde sentar aqui com a gente e falar um pouco do que foi esses praticamente 100 dias de governo em primeira mão aqui para a Faís Produções. Antes de você sair, não deixe de se inscrever, de curtir e também de compartilhar. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo Conectados. Amém.